O Brasil é um país de muitas histórias, mas entre todas, existem aquelas que ninguém gosta de contar. Histórias de casas esquecidas, curvas malditas e vozes que ecoam no meio da noite. Aqui, cada relato é um convite para espiar o lado sombrio do nosso próprio quintal. Seja bem-vindo, mas cuidado, tem coisas que preferem ficar escondidas. Eu nasci e cresci no interior do Pará, numa comunidade ribeirinha que nem aparece no mapa. Minha infância foi marcada por histórias de boto, matinta e curupira, mas tem uma que ninguém contava só para assustar criança. Essa era real demais. Eu só descobri porque vi com meus próprios olhos, e desde aquele dia eu não consigo mais dormir direito. Tudo começou em 2011. Meu tio Zeca, pescador velho e teimoso, resolveu ir pescar sozinho numa área que todo mundo evitava. Uma curva do rio, onde a água era tão escura que parecia óleo. Diziam que ali era Porto de Alma, lugar onde os mortos afogados eram vistos puxando quem passasse perto demais da margem. Só que tio Zeca ria dessas coisas. Ele saiu de manhã e não voltou. Nem no mesmo dia, nem no outro. Depois de uma semana, acharam o barco dele encalhado num banco de areia, sem nenhum sinal dele. Só um detalhe incomodava. O remo, que era pesado e feito de jatobá, estava quebrado no meio, como se algo muito forte tivesse puxado ele para dentro da água. A comunidade entrou naquele acordo silencioso. Foi o rio, diziam. No norte, quando alguém desaparece no rio, ninguém questiona muito. A gente sabe que o rio cobra. Só que eu, burro e curioso, decidi descobrir o que realmente aconteceu. Na segunda noite depois do desaparecimento, peguei uma canoa pequena e remei até a tal curva. Levei uma lanterna, uma faca e muita coragem de quem tem 17 anos e acha que nada pode dar errado. Cheguei lá perto das 11 da noite, com o rio coberto por uma névoa grossa, daquelas que te fazem perder o sentido de distância. Tudo era silêncio, só o som da água batendo na madeira do barco. Foi quando ouvi um barulho de remo batendo na água, mas não era igual ao som comum de alguém remando. Era pesado, irregular, como se o próprio rio estivesse respirando. A névoa abriu um pouco, e eu vi. Era um barco, mas não era como os nossos. Tinha umas toras velhas amarradas com cipó e uma lamparina fraca pendurada na proa. O homem no barco era alto e magro, com a pele cinza, como se ele mesmo fosse feito de lama. Os olhos dele brilhavam amarelo, como o olho de jacaré no escuro. O pior foi quando ele olhou direto para mim. Ele ergueu uma mão cheia de dedos longos e apontou para o fundo da canoa dele. Lá, jogado como um peixe morto, estava meu tio Zeca, inchado, pálido e com os olhos abertos, mas completamente secos, como se toda a alma tivesse sido sugada. Eu queria gritar, queria rezar, queria pular fora do barco e nadar de volta para casa, mas eu não consegui me mexer. O barqueiro ficou me encarando por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, com um movimento lento e pesado, ele virou o barco e começou a remar rio abaixo. Eu juro que o rio ficou mais escuro depois que ele passou. Voltei para casa de um jeito que nem lembro. Só sei que desde aquela noite eu não consigo mais olhar para o rio sem sentir que tem alguém me observando de volta. Eu perguntei para a avó, que é a pessoa mais velha da comunidade, se ela sabia o que era aquilo. Ela ficou pálida na hora e me mandou calar a boca. Só disse uma coisa: o barqueiro do inferno não leva só os mortos. Quem vê ele já tá com um pé no fundo do rio. Faz 14 anos que isso aconteceu. Eu nunca mais voltei naquela curva, mas o rio não me esqueceu. Toda vez que tem neblina à noite, eu ouço aquele som de remo batendo na água. E se eu olhar para o reflexo na água, às vezes vejo um barco lá no fundo. E meu tio Zeca ainda me olhando de volta. Se você chegou até aqui, é porque sua curiosidade é tão sombria quanto essas histórias. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o Brasil é grande. E os assombros não acabam. Comenta aqui embaixo. Qual lenda da sua cidade merece ser contada? Até o próximo vídeo, se a gente sobreviver até lá.